Amor, conseguimos o PR! Ei! Amor, o PR chegou! Yay! E aí, galera, beleza? Oi, gente, tudo bom? Vamos contar a novidade, então? Vamos contar. Conseguimos o PR! Finally! Ei, por isso todas essas bexigas aqui, esse cenário incrível. Só que não. Enfim, gente, a gente conseguiu então finalmente a carteirinha de residente permanente aqui do Canadá. Isso. E a gente vai contar pra vocês como é que foi o processo, né? Muita gente perguntou, ficou ansiosa aí, acompanhou a nossa história, enfim. A gente agradece o carinho e a gente vai dividir com vocês, beleza? Vamos lá. Vamos lá. Começa aí, Bê. Então, primeiro a gente, como vocês sabem, como vocês devem ter visto no vídeo de 1 ano aqui no Canadá, né? A gente tinha conseguido a carta de aceitação da província de Manitoba, e com essa carta a gente conseguiu em maio enviar todos os documentos para fazer a aplicação. Olha o barulho do Em maio a gente enviou a documentação, né? E tudo em papel, acho que é para Ottawa, né? Que a gente enviou toda a documentação para aplicar para residência permanente aqui no Canadá. Que aí é parte de um outro processo, que é o processo federal dessa vez e não mais do provincial. E aí depois de 2 meses, em julho, a gente recebeu um e-mail de volta, né? Com o application number, tudo direitinho, falando que a gente estava no processo. E aí era sentar e esperar. A gente falou assim, agora tem que esperar, não tem jeito, né? E aí a gente ficou, né, naquele aguarda. E como vocês viram no vídeo de vistos, né, pra quem não viu, a gente pode deixar depois aí na descrição aí pra vocês também verem todo o processo que foi, do caso, né, toda a novela que a gente passou, foi bem nessa mesma época que a gente tava aplicando pro processo, né, então foi meio conturbado, mas a gente sentou, esperou, se acalmou e falou assim, vamos lá, né. Aí quando foi dezembro, Isso. né, de 2015, 6 meses depois que a gente aplicou, basicamente, a gente recebeu bem no Natal, na época do Natal, né? A gente tava lá em Calgary, lá quando vocês viram aí os vídeos e tal. E aí, chamaram a gente para fazer o exame médico, né? Convocaram Isso. por e-mail, falaram. E também já cobraram, logo em seguida, foi com um dia de diferença assim, já cobraram a segunda taxa, né? Isso. Esqueci de falar que em julho, quando o processo, eles mandam o application number, eles cobram, que falam, né, a primeira taxa do processo, né? Que é mais ou menos o quê? Uns $500 por pessoa. Uns $1.000. E a primeira taxa. Então, ali no Natal, quando a gente, perto de pedirem os exames médicos, pediram a segunda taxa, que aí eu já não lembro o valor. Aí isso em 2015, né? Que também foi, acho que, por volta de 800 a $1.000, um negócio assim. Alguma coisa assim, né? Aí muito bem, aí pediram, né, e aí a gente super animado e tal, só como era uma época de festa, a gente teve que prolongar um pouquinho mais para janeiro para poder fazer de fato os exames médicos. São os mesmos exames médicos para quem tá vindo para cá que você tem que fazer no Brasil mesmo, que é um exame de urina, né, uma chapa do pulmão e o exame de sangue. Né? Isso. Básico, E porém... aí na primeira semana de janeiro, né, acho que dia 6 de janeiro, alguma coisa assim, a gente já conseguiu fazer os exames médicos e aí a gente falou, bom, agora tá tranquilo, né, não tem mais nada pra dar de errado, né, só os exames médicos. E a previsão que os nossos amigos já tinham nos falado é depois dos exames médicos, de 3 a 4 meses, eles pedem os passaportes, né. E no site mostrava quanto tempo de espera? Mais ou menos? De todo o processo. Não lembro porque muda, né? Acho que deve ser um ano. Devia estar um ano. Bom, enfim. Devia estar um ano, né? Aí a gente, beleza, fez os exames, né, tudo certinho. Isso. Só que, com sempre a emoção, né, sempre demorando aí pra gente, né, obter a resposta final, a Aline foi encaminhada para fazer uma série de exames por conta de uma cicatriz que foi encontrada no pulmão e tal. Uma cicatriz que não tinha sido encontrada na chapa do pulmão quando eu saí do Brasil, mas quando eu fiz aqui eles falaram que acharam. Não é que não tinha encontrado, não foi relevante talvez naquela época. A gente não sabe muito bem. No final foi um puta processo, demorou. Marca exame, fiz tomografia, ressonância. E aí nesse meio período, como eu estava sem o meu visto, né, válido, também consequentemente estava com a meu Manitoba Health Card, estava expirado também, então eu tive que esperar, porque senão eu ia ter que pagar por volta de uns $3.000 para fazer um exame aqui. A gente falou sem condições. Então a gente esperou ser aprovado,
do visto para depois renovar a carteirinha para fazer o exame. E o tempo correndo, E né? o tempo correndo, exatamente. Não foi fácil. Aí a Aline fez tudo e tal, aí no final concluíram que tipo não era nada, graças a Deus. Mas isso era já 25 de agosto, mais ou menos, na primeira semana de setembro, que tinha sido, tipo, eles já falaram, não, tá tudo bem, não é nada demais, e aí o processo continuava, porque enquanto isso o processo do federal ficou congelado, né? E aí depois de o quê? Legal lembrar. Depois, mais ou menos, acho que pra outubro, né, no mês seguinte, aí eles pediram finalmente nossos passaportes, né? E aí foi uma alegria, né? Porque quando pedem os passaportes é meio que a última etapa, né? A gente do falou, bom, processo. agora não tem como dar errado, né? Teve alguma outra taxa? A última taxa? Teve a última taxa, que também a terceira? foi quase tudo, dá quase 3 mil. Deu tipo 2.800. No blog a sei gente lá. vai colocar os valores tudo direitinho, eu vou fazer um post direitinho, aí eu coloco Mais pra frente, vocês. né? Isso. Mas o que importa é que deu certo, graças a Deus a gente chegou. Mas em esse novembro, pedido, né? Dos passaportes. Aí a gente foi, tirou foto de novo, mandou os passaportes, tudo certinho pra lá, já com o envelope de volta também. Isso. E tudo já pago, certinho. E 3 E aí- a 4 semanas depois que a gente enviou os passaportes, né? Que eles Ficamos assim, pediram, né? Porque Fica sem passaporte, documento, sem nada. Ficou E eles meio não que- falam se recebem ou se não recebem, a gente manda com o track Não, number e a tudo gente mais, sabe que o mas- track number chegou lá, entendeu? Mas até então, né, é Aí complicado. você fica meio assim, mas aí deu, graças a Deus tudo certo. Aí no passaporte vem o quê? Vem Quando um- depois de 3 a 4 semanas a gente recebeu em casa lá pra novembro, né? Aí chega um papel lá, né, um visto lá, e dizendo assim, você tem até tal data para você dar saída do país e entrada novamente. Na verdade, assim, você recebe uma carta dizendo isso, né? Você recebe uma carta parabenizando tal, que você é residente e que no nosso caso pediram pra gente sair e entrar do país, pra gente fazer esse processo. Porque quando a gente voltasse, a gente teria que passar na imigração de novo do Canadá e aí que eles iam conceder a residência permanente pra gente. E no passaporte veio um visto, tipo aquele visto que vocês vêm pra cá, que é um stamp, né, no seu passaporte, é esse visto que a gente recebeu, que o Igor falou. Que isso varia, né? Isso varia, né, o tempo, né? Teve amigos que tiveram por 1 ano, 6 meses, o nosso foi 2 meses. Então a gente teria que sair e voltar do país no máximo até janeiro de 2017. 14 de janeiro, alguma coisa assim. E aí a gente falou, bom, então vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar que a gente não foi visitar ninguém no Brasil fazia quase 3 anos, né? Aqui. E era a intenção mesmo, a gente a queria gente voltar queria mesmo também. quando tivesse tudo certinho. E aí a gente fez uma viagem bem rápida de 15 dias para o Brasil, visitou toda a família, os amigos, né? O que deu para fazer, porque foi muito rápido realmente. E a gente pode depois fazer um vídeo das nossas impressões depois de 3 anos sem voltar pro Brasil. Foi bem interessante. Bom, enfim, aí eu só sei que a gente foi, né, e voltamos alguns dias antes da data, né, pra make sure que ia dar certo. E aí lá no aeroporto façamos a imigração, né, com todo o papel, tudo mais, e aí... E lá foi muito tranquilo, né, até o tranquilo. oficial da imigração que a gente passou foi aqui por Winnipeg, né, não foi por Toronto, Isso. e ele era brasileiro. Então foi muito muito legal bacana. saber que tem um brasileiro, né, representando, né. Apesar da gente não ter falado inglês, né, com ele e tudo mais, né, no final a gente falou um pouquinho português e tal. E enfim, e foi tudo certo, aí a gente assina o papel. Esse papel ele é como se fosse o nosso PR, só que em papel, né, até não chegar a carteirinha. E ele é válido assim pro resto da sua vida aqui no Canadá. No entanto, falam que quando você for se aposentar, eles vão pedir esse papel, então é muito importante guardar. E aí o oficial falou mesmo que de mais ou menos de 6 a 8 semanas a carteirinha mesmo do PR ia chegar na nossa casa e aí... E chegou! Tá aqui. E nessa carteirinha, né, eu queria compartilhar com vocês o que tem. Então vem, né, do governo do Canadá, o cartão de permanência residente, né, de residente permanente, vem o nome completo, o número de identificação, o seu sexo, a nacionalidade, tem a foto bem grande com um selo assim e tal, tem uma foto pequena, bom, vocês vão ver aí, quem for tirar mais pra frente aí vai ver, é muito 10 a carteirinha, bem bonita, tem a sua data de nascimento, tem a expiração da carteirinha, essa carteirinha tem validade de 5 anos. E depois de 5 anos você pode renovar
o PR novamente. Isso. Ou dependendo se você como é que é? Você já... Como é que é o quê? Da cidadania, se você já... É que eu tô pensando em inglês. Meet the eligibility. Se você for elegível... Então, depois de 5 anos, né, você pode aplicar para o PR de novo, ou se você já for elegível, você pode aplicar para a cidadania, aí você faz essa decisão. Não, você não precisa esperar a carteirinha vencer, se der para fazer antes, pode fazer antes. Enfim, ela te dá a permissão de 5 anos de Canadá. Né? Isso. E aí na parte de trás tem também dá para você sentir umas coisas, né, nela e tal. Sentir umas coisas. Na carteirinha, se você passa o dedo assim, ó. Tem textura, tem uma textura. Entendeu? Vai sentir. É textura, isso. A gente se completa nas palavras, né? Onde que você deu entrada, a data que você deu entrada, a cor dos seus olhos, a sua altura e qual é o país de nacionalidade, no caso o Brasil, né? E tem aqueles números, os nomes e tal. Enfim, é muito 10 chegar até uma carteirinha. Claro que você fala assim, fiz todo o processo com uma carteirinha. Não, a carteirinha é uma consequência. Mas o mais positivo mesmo é você poder estar aqui no país sabendo que você está de forma legal, sabendo que você tem como planejar a sua vida daqui para frente, porque você tem 5 anos pelo menos de permanência aqui, de respeito, né, de certa forma, por isso, e traz inúmeras vantagens para cada um de nós e também para nós como casal. É isso que é engrandecedor, né, desse processo todo, e nos abre muitas possibilidades. E a única diferença assim, de um cidadão para um residente permanente é só o direito ao voto, o resto é tudo igual. E ainda acho que para residente permanente você ainda tem algumas vantagens. Por exemplo, depois que você vira residente permanente, você tem direito a fazer o curso de inglês e francês gratuito, né, pelo governo, né, de acordo com o seu level, dependendo do seu level. Que estão tendo algumas mudanças agora, então para quem tem um nível de inglês melhor, assim, eles vão te cobrar, Por exemplo, isso é legal explicar, né? Quando você faz o PR e tal, tudo mais. Aí depois você vai fazer um teste para saber qual é o seu nível de inglês ou de francês, dependendo da língua qual você quer estudar por esse programa do governo gratuito, né? Eu já fui fazer a prova, a Aline vai fazer a dela em breve, né? Então por isso que a gente está compartilhando aqui para vocês experiência própria. E aí eu fiz a prova, cheguei até certo nível em tais, né? Reading, speaking, writing e listening. Como se fosse um IELTS, por exemplo, mas um pouco mais simples. E aí ela fala, né? Lá as pessoas que te orientam no lugar, eles te dizem, se você tiver um nível muito alto, talvez não vai ter um curso para você, porque você já está num nível bom. Então você vai poder ir, por exemplo, para um curso universitário, um curso técnico, né? Agora, se você estiver num nível baixo, o governo ele paga para você estudar. Né? E esse estabelecimento que eu fez da prova é onde você faz a prova, que eles te dão uma referência. Isso. Eles vão te dar a referência de que curso fazer, ou se você já vai para uma faculdade, você conversa. Né? Porque se você for para uma faculdade, você tem que pagar, mas você paga o preço de canadense, não mais aquelas 3 vezes a mais que o estudante internacional paga. Né? Em vez de 12 mil cursos, você paga 4 mil, é um terço, sabe? Assim, mais ou menos. Em média, né? Mais ou menos. Então, dependendo do valor do curso, você vai pagar de 3, 4, 5, 6 mil no máximo, o ano. Então, é muita vantagem, realmente. E esse foi o processo, né? Eu acho que a mensagem que a gente queria deixar, assim, é porque, assim, esse processo não é fácil, assim. Muitas vezes, muitas pessoas podem deixar assim, é fácil, é rápido, também só 3 anos, né? No nosso caso... a gente com 3 anos de Canadá, a gente já se tornou residente permanente, foi um processo que eu falei assim, é rápido, né? E de fato não é tão demorado assim, se você fizer tudo direitinho, conforme as regras e tal, dá tudo certo. Sim. Mas a gente pode confessar assim que o processo inteiro é o que mais te deixa, como posso explicar? Mas a parte mais difícil mesmo são lidar com as emoções, né? Porque que nem o Igor falou, agora a gente tem essa carteirinha, essa residência permanente, é uma coisa que você consegue se programar seu futuro, programar o futuro da sua família, onde você vai morar de fato e tudo mais, né? E antes disso a gente não podia fazer muitos planos, a gente tinha fé que tudo ia dar certo, mas a gente de fato era só um residente temporário, nada mais do que isso. Então não dá pra você pensar, tipo, sei lá, em aposentadoria, se eu vou começar a investir aqui, se eu vou comprar uma casa, um carro.
tipo, tem muita gente que faz isso e não é errado, mas pra gente, assim, a gente sempre ficava nessa indecisão, né? Assim, meio do tipo, será que a gente espera? Será que vai dar certo? Tipo, é muita indecisão e lidar com esses sentimentos todos muitas vezes não é fácil, sabe? Assim, e a gente tentava passar pra vocês sempre de forma muito objetiva, assim, a nossa experiência aqui. E positiva, não essa parte muito dos dias downs, dos dias mais pra baixo, porque não é o objetivo da gente aqui. Mas é só deixar uma mensagem que se você estiver vindo pra cá, pra você estar preparado pra todo esse turbilhão de emoções que vai estar nesse processo, que nem sempre é tipo smooth, né, fácil, assim, mas é aos trancos e barrancos, mas que no final dá certo, assim, sabe, como tudo na vida. Faz com que a incerteza se torne uma certeza, e esse é o resumo do todo, vamos dizer assim. E agora é só correr pro abraço, correr atrás de uma chance melhor para línguas, de uma chance melhor para trabalho, de uma chance melhor na sua vida, onde você vai se adaptar, onde você vai se melhorar, onde você vai se inserir na sociedade não só como um estudante internacional, um trabalhador internacional, mas sim como um canadense, um residente canadense, vamos dizer assim, né? E isso faz toda a diferença e depende apenas de mim, de você, né? De cada um que está nesse processo, né? Acho que basicamente se você não fizer por merecer, nada vale ter uma carteirinha dessa que não vai agregar muito depois, né? E enfim, é isso aí, persistam, continuam firme. Quem estiver aí na correria do processo já, quem estiver começando, quem ainda está pensando em fazer... Ou em vir pra cá mesmo, né? Exatamente, é muito legal, vale a pena e dá certo e vai te trazer frutos, né? Frutos muito maiores do que às vezes a gente até imagina. É isso aí, gente. Beleza? Contem com a gente, desculpa a sumida aí, a gente deu uma sumida de basicamente um mês aí, foi bem corrido pra gente, muita coisa rolando. Mas graças a Deus tá tudo indo bem, a gente vai ver se já grava hoje também alguns outros vídeos pra já deixar aí na ponta, né, na ponta aí do YouTube. Então, se tiver com a mesma roupa em outros vídeos, vocês já sabem pra quê. Dane-se, vocês não vão ligar, vocês querem informação e a gente gostaria de compartilhar isso com vocês, é isso que importa. É isso aí. Só pra deixar um recado, né? A gente tá chegando nos 3.000 inscritos e a gente tava pensando em fazer um hangout. Então, se vocês acham que isso é legal, deixem umas perguntas, deixem sugestões e aí a gente pode pensar o que fazer. Exatamente, isso é legal. E a gente estamos pensando numa novidade pra esse ano também. Fiquem ligados. Fica na escuta aí que logo a gente compartilha aí. Acho que vai ser bacana aí, muita gente vai ajudar muita gente e acho que vocês vão curtir. É isso. Beleza? A gente tá dando o nosso melhor aí, vamos ver se dá certo, né? Beleza, galera, um beijo grande. Um beijo. Valeu, obrigado pelo apoio todo aí, pelas orações, a ajuda, todo pensamento positivo. Os recados. Continuamos assim, porque afinal ainda, né, estamos vivendo também a vida correndo e o mesmo vale pra vocês aí. Nós estamos sempre torcendo pro melhor de todos. Beleza? Um até beijo. mais, fique com Deus, até mais. Tchau.